E o capítulo 23, Olá e Oholibá, as duas meretrizes. O capítulo 23, na verdade, é uma grande alegoria apresentando duas irmãs que, na verdade, simbolizavam os reinos de Israel e Judá, que eram os alvos principais das condenações que vinham de Deus. Então, na verdade, você tem a alegoria formada por duas irmãs, Olá e Oholibá, que simbolizam, na verdade, Israel e Judá, e Samaria e Jerusalém, as suas capitais, respectivamente. Vamos ler versículo 1. Veio a mim mais a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Vamos entender aqui. Quando fala a respeito dessas duas mulheres, filhas de uma mesma mãe, porque na verdade a mãe que ele cita aqui é a nação cananeia, ou os cananeus, no sentido de que saíram de uma origem justamente cananeia, que foi a terra da peregrinação de Abraão, Isaque e Jacó, e foram para o Egito, no momento em que Israel foi convidado por José para ir habitar no Egito. E ali diz que era o início, a mocidade dessas meninas, das duas, no caso, Olá e Oholibá. Aí fala assim no 4. E os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Oholibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas. E, quanto ao seu nome, Samaria é Olá e Jerusalém é Oholibá, bem claramente descrito. No caso, uma alegoria direta em relação a Samaria e a Jerusalém, que eram as capitais de Israel e de Judá. E veja que ele trabalha como sendo essas duas sendo entregues dentro do Egito, porque no Egito eles se prostituíram com os ídolos, né? Israel, e no caso a origem, Israel e Judá, se prostituiu no Egito com os ídolos. Verso 5, E prostituiu-se Olá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos, se contaminou. Veja bem, aqui a narrativa é rápida. Essas duas têm origem cananeia, então os cananeus, ou a nação cananeia, é a mãe das duas. Aí essas duas foram para o Egito, no Egito se prostituíram, mas Deus tirou, Deus as tomou. E na verdade, quando elas chegam em Canaã, aí depois na entrega da terra prometida, começam a se prostituir, no caso, com outras nações. No caso aqui, Olá diz que foi a Assíria. Versículo 8, e as suas impudicícias, no caso luxúrias, que trouxe do Egito, não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seus seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Quer dizer, na verdade, aqui ele está dizendo o seguinte: no Egito, elas se contaminaram, saíram do Egito, e agora estão se contaminando de novo. Mas com quem? A mais velha, ou a maior, no caso, Olá, se contaminou justamente com a Síria. Portanto, a entregarei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. No caso, o cativeiro do norte aconteceu para os assírios. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-na à espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízo. Aqui no caso, está dizendo que levaram os filhos cativos, é o cativeiro do norte. E no caso de matar, é porque a nação foi simplesmente exterminada, dizimada, embora tenha ficado vários remanescentes. Aí diz mais: vendo isso, sua irmã, Oholibá, corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos prefeitos e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. Veja, aí o caso uma que é Olá, cometeu tal torpeza,
E a Olibá, que era para ter tomado cuidado, também não tomou cuidado, e caminhou e continuou caminhando na mesma direção de sua irmã Olá, no caso o Reino do Norte, ó. E vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus pintadas de vermelho, ou seja, o reino do sul comete mais torpezas do que o do norte. No caso, Olibá torna-se pior do que Olá. Com os seus lombos cingidos e com tingidas tiaras largas na sua cabeça, todos com aparência de capitães, semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. E se enamorou deles, vendo-os com os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. No caso aqui, mensageiros, do intercâmbio que existia entre eles. E principalmente na época também do rei Ezequias, ele manteve a aliança com os babilônios, com os assírios, né, da Caldeia no caso. Aí ele diz aqui, ó, então vieram a ela e os filhos de Babilônia aqui, para o leito dos amores, e contaminaram com as suas impuditícias, e ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Moral da história, aqui mostra que o Reino do Sul se enamora dos caldeus também, de Babilônia. E na verdade, sempre que fala essa palavra difícil, impudicícias, na verdade significa luxúria, o espírito luxuriante, né? O espírito de depravação, no caso, se entregando aqui é uma alegoria, como se a Caldeia, o Babilônia, a Síria fossem pessoas, homens, né? Assim, pois, descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado da alma de sua irmã. Quer dizer, como tinha largado Olá, agora vai ter que largar Olibá também. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Ou seja, foi um retorno às devassidões da mocidade. E enamorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Aqui a alegoria é um pouco pesada, né, a comparação. Mas está falando aqui no sentido de Olibá, no caso das meretrizes aqui, tendo se enamorado desses egípcios, desses outros, de outras nações, por causa, na verdade, ou melhor, assírios e babilônios, é como se fosse uma mulher que é atraída, porque o homem tem membros grandes, não é isso? E como o fluxo, que é o sêmen no caso, é muito como se fosse de animais, cavalos, jumentos. Então é um negócio bem pesado, mas é o que é colocado aqui, não tem como evitar de falar sobre isso. Então aqui está dizendo que Israel e Judá foram atraídos por esses amantes, ou seja, por essas terras, veja bem, porque tem muitos ídolos. Então, assim como são vários ídolos e grandes monumentos, é comparado a uma mulher no sentido de uma cobiça luxuriante sexual. 21. Assim trouxeste à memória a apostasia da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor, eis que eu suscitarei contra ti os seus amantes, ou melhor, os teus amantes, dos quais se tinham apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda a parte em redor. Moral da história, eles serviram aos deuses dos caldeus, aos deuses dos assírios, e esses ídolos que eles cultuaram, justamente é como se eles se levantassem contra e vêm contra o povo de Deus. Ó. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pacode, de Soa e de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles. Aqui está se referindo a cidades importantes de Babilônia. E todos os filhos da Assíria com ele, jovens de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles, capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalos. Quer dizer, homens de guerra, um exército bem aparelhado, e virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com ajuntamento de povos, e se porão contra ti em redor com rodelas, que é aquele escudo, né, menor, e escudo, que é o escudo grande, e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos, ou seja, segundo o teu merecimento. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. O nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos e tuas filhas eles te tornarão.
tomarão, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Aqui tem uma expressão arrancar nariz e orelha, é porque geralmente esses pagãos faziam isso, né? Na verdade eles cortavam as orelhas, o nariz, furavam os olhos, porque na verdade criam eles que o elemento, quando entrasse no mundo pós-morte, no caso, eles estariam cegos, surdo, mudo, né? Então por isso que eles faziam essa barbárie de cortar a orelha, nariz, ou furar os olhos, né? Arrancar a língua. Então eles costumavam a fazer isso aqui. Tem mais. Aí ele diz: também te despirão as tuas vestes e te tomarão as tuas joias de adorno, quer dizer, toda a sua riqueza. Assim farei cessar em ti a tua malignidade, a tua corrupção da terra do Egito, e não levantarás os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Porque assim diz o Senhor: eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces, na mão daqueles de quem se tinham apartado a tua alma. E te tratarão com ódio, levarão todo o teu trabalho, te deixarão nua e despida. E descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua malignidade, as tuas devassidões. Essas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios, e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, no caso, o caminho de Olá. Por isso entregarei o seu copo na tua mão. Quando fala o copo, é o copo da ira, não é? Aquela questão de beber a mesma bebida embriagante que a irmã tinha bebido tempos atrás. Lembrando que a queda de Samaria foi em 722 e a de Jerusalém aconteceu em 586, ambos antes de Cristo. Aí ele fala mais: assim diz o Senhor: beberás o copo de tua irmã. Isso vai ter o mesmo juízo, né? Fundo e largo, servirás de riso e escárnio. Ele leva muito, tipo assim, é grande a punição. De embriaguez e de dor te encherás. O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de assolação, quer dizer, o juízo, né? Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-los-ás, e os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor. Esta era a sentença. Portanto, assim diz o Senhor: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. Quer dizer, abandonaram a Deus, então vão levar esse peso, né? Essa punição. E disse-me o Senhor: filho do homem, julgarias a Olá e a Olibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Lembrando que essa época Olá já tinha dançado há muito tempo e Olibá estava já perto a grande destruição. Porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumir. Aqui ele está se referindo aos sacrifícios humanos. E ainda isto me fizeram: contaminar o meu santuário no mesmo dia, e profanaram meus sábados. Quando falo os meus sábados, é no coletivo, todos os sábados, não somente o semanal, mas o de 7 anos, o jubileu, etc. E as festas, né? Porquanto, havendo sacrificado os seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. Ou seja, eles iam, praticavam os cultos, os rituais pagãos, e logo em seguida estavam no templo. E o que mais é? Mandaram vir uns homens de longe. Fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te levaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeite. Tipo assim, quando vieram esses mensageiros, na verdade, aqui, quando fala que arrumou, pintou os olhos, adornou, quer dizer, se enfeitou para o amante, né? 41. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Quer dizer, pegou tudo que pertencia ao Senhor e ofereceu a outros deuses. Outros deuses, né? Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto. Aqui está dizendo que houve uma manifestação de população, percebe? De gente de todas as classes sociais. E puseram braceletes nas suas mãos e coroas de esplendor na sua cabeça.
Então disse eu a envelhecida em adultérios. Aqui Deus já está tratando Olá e Olibá como se fossem, e na verdade Olibá é da vez, né? Como se fosse uma prostituta velha, uma adúltera velha, aquela que ninguém quer mais nada com ela, e no final ela vai ser desprezada. Aí diz assim: agora deveras se contaminarão com ela, e ela com eles, e entraram a ela como quem entra uma prostituta. Assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames. Então o negócio aqui é bem claro. Ele está querendo tratar aqui justamente da apostasia de Samaria e de Judá e de Jerusalém, ou seja, Israel e Judá. E essa grande apostasia, que é a obra de uma grande meretriz, é uma prefiguração da igreja apóstata, é uma grande prefiguração de grande Babilônia, que tem em Apocalipse, capítulo 17 e 18. E na verdade você vê que aqui a mulher do Senhor prostituiu. Na nova aliança, a noiva também prostitui, não é? Aí diz mais aqui, 45, de maneira que homens justos a julgarão como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam o sangue, porque adúlteras são, e sangue há nas suas mãos, quer dizer, são dignas de punição. Porque assim diz o Senhor: farei subir contra elas uma congregação, e as entregarei ao deserto e ao roubo, no caso Samaria e Jerusalém. E a congregação as apedrejará com pedras e as acutilará. Acutilar é meio que cortar os cantos, né? Os cantos, quando fala fazer cutícula, nos cantos das unhas. Acutilar quer dizer cortar os cantos. Isso aqui está se referindo aos termos, ao território, aos limites da cidade. E a seus filhos e suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo, que é um ataque, a invasão de Nabucodonosor, no caso que faltava, né? Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmetem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa infâmia. Ou seja, quando fala no sentido aqui, é de uma observação de outras, para não terem o mesmo comportamento. Quem seriam essas outras? As outras nações, as outras capitais também, né? Por isso fala, todas as mulheres, e não façam conforme a nossa infâmia. E a vossa infâmia carregarei sobre vós, e levarei os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, na verdade, a palavra que é dirigida justamente às duas capitais, Samaria Norte e Jerusalém Sul. E isso tudo mostrava que Deus estava profundamente decepcionado com suas duas cidades, seus dois reinos, suas duas capitais, sendo que uma já havia caído e a outra cairia logo em seguida. Este foi Ezequiel, capítulo de número 23.